Boa noite, sejam todos bem-vindos. Nós vamos iniciar hoje a aula 26, a matéria 26 do curso de Psicanálise Clínica da turma 8. Então, todos aqueles que já chegaram vão iniciar juntamente comigo, presencialmente, e posteriormente outras pessoas assistirão à gravação da aula, o que facilita muito a nossa vida, né? Porque ninguém perde nada. Quer dizer, lógico, perde um pouco, porque quem está aqui presente vai ter oportunidade de tirar as dúvidas na hora, né? As que tiverem. E a outra pessoa que assiste depois vai tirar dúvida também, porque, lógico, né? Se tiver dúvida, vai me mandar um questionamento, ou pedir algum tipo de auxílio, mas é sempre importante a gente estar aqui aproveitando o nosso momento de encontro. Eu sou a professora Mariane. Aqui tem, né, nesse primeiro slide, a minha formação, que eu já me apresentei, né? Sou moradora do Distrito Federal de Brasília, mas hoje nós temos as facilidades, né? Temos alunos de diversas partes, do Brasil, e temos professores também de diversas regiões, o que eu particularmente acredito que torna a nossa experiência ainda mais rica, não é? Porque além dessa diversidade, nós temos oportunidade de estar estreitando laços, ainda que virtualmente, né? Mas assim que for possível, a gente participa ou se encontra em seminários ou em capacitações, e isso é muito importante. Então, vamos lá. Aí passei 2 slides. Pronto. A gente vai falar hoje de um assunto muito importante, que são as técnicas que Freud utilizou na psicanálise, né? Então, nós temos aí uma imagem de Freud fazendo uma das coisas que ele mais gosta de fazer, que é estudar, lendo, né? Freud, eu não tenho dúvida dessa afirmativa que eu vou fazer, é um dos grandes pensadores do século XX, né? Freud traz para a gente uma perspectiva da subjetividade humana antes não já estava conosco, mas ainda não tinha sido decifrada. Então, Freud faz esse trabalho, um trabalho que alicerça até hoje a estrutura da psicanálise, que tem várias escolas, mas eu gosto sempre de dizer que Freud é quem? É o pilar, é a sustentação, é a base, é o alicerce onde nós, terapeutas, buscamos o suporte para estruturar essa prática, essa ferramenta que é a psicanálise tão significativa. Então vamos lá. A psicanálise é uma teoria de desenvolvimento humano e uma forma de tratamento psicológico que surgiu no final do século XIX, né? Então, surge no final do século XIX e transcende para o início do século XX, XXI e todos os séculos que virão. Por quê? Porque a psicanálise ela tem bases tão firmes, né? Que ela tem um desdobramento muito grande, porque todos os outros teóricos, né, que formaram as diferentes escolas psicanalíticas, eles usam a base inicial que é a de Freud. Modificam um ou outro, ou complementam um ou outro conceito, mas o alicerce é a escola freudiana. Isso é muito importante. Essa ideia que algumas pessoas, principalmente quem não é da área, que não estuda, que não compreende, de achar que ele era uma pessoa desorientada, que ele era uma pessoa que não sabia o que estava falando, ao contrário. Freud ele usou a própria vivência dele para se observar e utilizar as demandas que ele carregava, que eram extremamente profundas, para ir mapeando, né, essa questão da nossa psique. Então, isso é importante. É considerada uma das abordagens mais fluentes e duradouras na história da psicologia e tem sido utilizada em diversos países ao redor do mundo. E é muito importante a gente entender que a psicanálise ela é uma ferramenta que não só a gente aqui no Brasil utiliza, mas o mundo todo faz
uso dessa ferramenta, né? A gente vai ter, em outros países, teóricos que trabalham em linhas das mais diferentes, mas é uma dinâmica que continua, que não está obsoleta ou ultrapassada, como equivocadamente a gente vê algumas pessoas colocando. Muito pelo contrário, né? Quanto mais estudos nós temos, e é importante que o próprio psicanalista, quer dizer, eu aqui, vocês, né, assim que terminarem, vocês vão se familiarizando com algumas escolas diferentes. Isso é natural. Mas essa base todos nós temos que ter, porque é a partir daí que a gente amplia a nossa perspectiva, a nossa leitura e a nossa vivência, ou dentro da teoria freudiana, ou dentro de outras teorias, mas que partem de Freud para também desvendar esse inconsciente, que é a nossa meta maior. A psicanálise é uma abordagem intensiva e longa que requer a participação ativa do paciente. Então, essa parte aí, eu vou trabalhar por partes, que eu acho que a gente fica mais fácil para a gente compreender. É muito interessante que, muitas vezes, qualquer pessoa que vai buscar auxílio, seja para as doenças físicas ou emocionais, num primeiro momento, ele queira encontrar a solução para as suas dores, ou físicas ou emocionais, como se fosse uma mágica, um processo que não, não conta muito com ele. Mas hoje a gente trabalha numa perspectiva que toda doença ela tem um fundo psicológico. E todos nós só vamos conseguir superar aquelas questões, aquelas demandas, se nós tivermos como paciente uma participação ativa. E qual é a participação ativa do paciente? Ele querer, ele se comprometer com os horários, ele se comprometer com o pagamento, ele se comprometer em pensar sobre aquelas demandas que são colocadas em cada encontro, ser o mais fiel a ele mesmo perante o terapeuta, e a gente vai ver que é muito interessante, nem sempre isso acontece, principalmente no início, né? Mas depois que esse laço, esse vínculo é estabelecido entre o psicanalista e o paciente, ele é firmado, aí as relações se modificam de compromisso de um perante o outro. Porque é um compromisso, gente, recíproco. Eu, como terapeuta, eu tenho que ter um compromisso com os meus pacientes. Os meus pacientes, como pacientes, têm que ter um compromisso comigo como terapeuta. Porque senão o trabalho não vai acontecer. Ele vai sendo tão sucateado, tão fragmentado, que ele não vai trazer o retorno esperado, né? Durante as sessões, o paciente é estimulado a falar sobre sua vida, seus pensamentos e emoções, a fim de revelar padrões inconscientes. E é muito interessante. Qual é a questão? Tudo que está no inconsciente, racionalmente, eu não conheço. Então, qual é o nosso grande desafio? Tirar o que está no inconsciente para trazer para o consciente. E esse falar da sua vida, falar dos seus pensamentos, falar das suas emoções, é algo importantíssimo. Porque à medida que eu vou falando, eu estou retirando lá de trás do meu inconsciente situações, emoções, pensamentos que eu nem me atentei para eles. E é isso que a psicanálise faz. Então, é como se tudo tivesse tão guardado. E qual o objetivo dessa fala? Revelar padrões inconscientes. O psicanalista usa técnicas como a associação livre, a atenção flutuante, a interpretação
e a análise de sonhos. E nós vamos observar cada um deles em separado, e aí a gente tem, é muito importante, a gente tem aí, essa aí é uma foto de onde Freud fazia os atendimentos dele, né? A gente está aí no século XIX, então é um mobiliário mais arcaico, tem um divã, tem um local para a pessoa se recostar. Hoje nós temos uma ferramenta que é os atendimentos online, que precisam de uma adaptação, mas surtem muito efeito, né? Tem surgido depois, pós-pandemia, essa possibilidade. Então, é importante a gente estar atento a isso e ver que, se de fato houver o compromisso daquela pessoa para com ela, porque o compromisso é comigo num segundo momento, mas o compromisso inicial é da própria pessoa, né? Então, vamos seguindo. Associação livre. A associação livre é uma técnica central, né, uma técnica significativa dentro do mapeamento que Freud usou. Marlon, seria possível você desligar o seu microfone? É porque está dando um retorno, e aí eu estou me confundindo, não sabendo se é alguém que está colaborando ou falando. Obrigada. A associação livre é uma técnica central da psicanálise, desenvolvida por Sigmund Freud como uma forma de acessar o inconsciente. E é muito interessante, por quê? Porque, num primeiro momento, a gente vai ver Freud se utilizando de conhecimentos de Breuer, Joseph Breuer, em relação ao método cartático, à hipnose. Freud utilizou esse processo inicial, mas logo em seguida, a gente vai ver esses dois processos no final da nossa aula, mas logo em seguida, Freud observa que a associação livre, que aparentemente é uma fala, né? Mas é uma fala de que forma? Primeiro, eu vou ouvir. Então, eu, como terapeuta, vou estruturar e desenvolver a minha escuta ativa. Eu vou ouvir, mas eu vou me concentrar no tom de voz da fala, nas emoções associadas àquela fala. Então, não é uma fala gratuita, é uma fala livre, trazendo do inconsciente assuntos os mais, a princípios, desconexos, sem sentido, não importa. E o que é importante? Eu ter uma postura de não interromper o meu paciente, o meu analisando, e também não me chocar com aquilo que é revelado da parte dele. Então, eu também, como terapeuta, ao longo do trabalho, vou me tornando muito mais atento para utilizar essa ferramenta e ela ser favorável àquele atendimento que está sendo feito, né? Ó, neste método, o paciente é incentivado a falar espontaneamente sobre qualquer pensamento que venha à mente, sem tentar organizar ou censurar suas palavras. Por quê, gente? Todos nós carregamos demandas que só nós sabemos. Pensamentos, desejos, traumas. E quando a gente, na convivência no coletivo, com os nossos pares de convivência, muitas vezes a gente censura, a gente tem medo da represária, dos comentários. E aqui nesse momento é um momento onde aquele paciente ele vai usar essa fala para colocar tudo que ele está sentindo em palavras. Com qual objetivo? Tendo como objetivo revelar conteúdos inconscientes que influenciam o comportamento e as emoções do paciente. Então, eu sou tudo que eu tenho de consciente, que eu acesso, mas eu sou também muitas demandas que estão no meu inconsciente e que por vezes causam dores profundas, traumas, ou são a solução para as demandas emocionais que eu tenho, o caminho para que eu me equilibre, tá? Porque é importante a gente pensar nisso.
Nós não podemos esquecer que eu, como pessoa, estou atendendo uma outra pessoa. E tem que haver essa identificação e essa relação de confiança, para que aquela pessoa consiga, com o meu auxílio e com esforço muito grande da parte dele mesmo, reequilibrar a sua vida emocional, a sua condição psíquica. Porque a vida não é para ser vivida de forma pesada o tempo inteiro, como se fosse um fardo que eu não estou conseguindo carregar. Não. Todos nós passamos momentos de dificuldades, mas a vida não se resume só nisso. E a gente não pode esquecer, a gente não pode perder isso, né? Esse norte, essa direção que eu quero seguir. Ao permitir que os pensamentos fluam livremente, surgem padrões e temas recorrentes que podem indicar conflitos internos e traumas não resolvidos. E é interessante a gente pegar essas dois segmentos. Os conflitos internos, todos nós temos, não existe ninguém que não tenha conflito. Os conflitos fazem parte da nossa formação como pessoa, do nosso amadurecimento pessoal. Nós temos demandas emocionais, nós temos crises existenciais, nós temos perdas, nós experienciamos lutos. Tudo isso, gente, gera conflito. Mas é possível existir conflito e existir qualidade de vida, de saúde mental. É importante a gente também falar de traumas não resolvidos. Porque quando que um trauma ele é resolvido? Quando ele desaparece? Não. Traumas não desaparecem. O que desaparece é eu passar a minha vida toda ligada a um trauma que eu sofri e comprometer o resto da minha vida porque eu não consegui ressignificar aquele trauma. Eu estou aprisionada àquele trauma. Então, isso é o trauma não resolvido. É quando eu passo por determinadas demandas, seja elas quais forem, e eu fico fixado naquele trauma. Então, eu vou ter um medo que me paralisa, eu vou desacreditar dos afetos, eu vou me achar um incompetente profissionalmente, uma pessoa sem atributos, sem talentos. A minha autoestima vai ser baixa, então eu vou ter baixa autoestima, eu não vou ter autocuidado comigo mesma. Isso são os traumas que não são resolvidos, porque os traumas que são resolvidos não me paralisam. Eu olho para aquele momento da minha vida, identifico o meu trauma, mas sei que eu consegui ressignificar. Eu não estou fixado naquele trauma. Ele faz parte da minha história, mas eu não estou presa a ele, tá? O analista, por meio de uma escuta atenta e sensível, identifica esses padrões e os utiliza para guiar a intervenção terapêutica. E é muito interessante, porque o início do processo terapêutico, gente, ele é muito delicado, porque existe o processo de anamnese, de conhecimento, de sondagem daquela pessoa que se apresenta. Eu tenho que conhecer o histórico de vida desde o nascimento, as relações familiares, as questões orgânicas, se existe medicação com controle. Então, é necessário que eu esteja muito atenta àquela pessoa que se apresenta na minha frente. O meu olhar tem que ser um olhar onde eu estou ali recebendo, com a minha atenção focada em tudo que está sendo dito, no timbre da voz, na intensidade das emoções, mas também se determinados assuntos são frequentes, são recorrentes, sempre vêm à tona. Ou então, vamos dar um exemplo, num momento desse de associação livre, só se fala, eu tenho um jovem que só fala da figura paterna, não fala da figura materna, e sempre só a figura paterna. Então, eu tenho que estar me ligando nos sinais que essa pessoa está me passando pela fala, mas o corpo também fala, só que não com palavras. Então, muitas vezes a gente está lá, a pessoa está falando, você está atento. Às vezes existe a necessidade de pontuar algumas coisas, você faz um registro rápido,
para você não perder a essência do que está sendo dito, e o timbre de voz muda, porque a pessoa vai falar de uma outra pessoa ou de uma outra situação. Então, esse timbre de voz que muda, ou era muito abrupto e suavizou, ou era muito suave e ficou muito abrupto, muito agressivo, já é um sinal de alguma coisa que tem ali dentro e que a gente precisa investigar para fazer essas intervenções terapêuticas. Tá? É um processo, gente, assim, de lapidar mesmo. A segunda técnica que Freud coloca para gente, a atenção flutuante. É a gente estar ali atento àquilo que está sendo colocado. Implica em ouvir o paciente com uma mente aberta, sem prender a nenhum detalhe em específico, sem se prender. Por exemplo, você não vai ficar intrigado com uma situação e interromper essa fala. Não, você vai ouvir o todo, tá? E isso é um exercício também para a gente, dessa atenção plena que você vai estar ali. E aí vem, o objetivo da atenção flutuante é evitar preconceitos e interpretações prematuras. Então, a pessoa vai estar falando, e aí você não pode, no primeiro falar da pessoa, achar que não, isso aí é uma resistência, é uma questão preconceituosa, ou você dá uma interpretação prematura, não. São muitas idas e vindas em determinados assuntos até que a gente consiga visualizar com mais clareza aquilo que está ali. Está implícito, mas a gente não vai se precipitar. É por isso, gente, que lá, acho que no segundo slide está escrito que é uma prática longa. A terapia, a psicanálise como ferramenta terapêutica, é longa. Ninguém consegue fazer ressignificações definindo, não, com 2 semanas, 3 semanas, 4 sessões, 10 sessões, não. Vai depender das demandas. Por quê? Lembra do exemplo do porão que eu sempre gosto de dar? Né? Que esse inconsciente é esse porão que às vezes eu não quero acessar. Você consegue arrumar um porão da sua casa ou uma parte de um quarto da sua casa numa caída que você tem lá? Não. Quantas vezes a gente se prepara para arrumar a casa e no meio da arrumação a gente encontra coisas que estavam ali guardadas e que você já tinha procurado, mas não tinha encontrado, ou coisas que você já tinha perdido. Então, é um exemplo que dá para a gente fazer uma analogia muito superficial do que vem a ser o processo terapêutico. Então, você não vai conseguir organizar a sua vida de espaço físico num único dia. Né? A gente vai ordenando, à medida que a gente vê que a gente tem uma frequência, por exemplo, para arrumar a casa, as coisas vão ficando mais organizadas. A prática terapêutica dentro da psicanálise é a mesma coisa. O meu inconsciente, ele vai trazendo informações que vão fazendo com que o meu dia a dia melhore. Eu tenha compreensões por que eu tenho resistências a algumas pessoas da minha família, mesmo eu amando essas pessoas. Por que a presença de alguns familiares me incomodam, a ponto de eu não querer vê-los? Deve ter alguma razão. E aí a gente vai sabendo se conduzir. Porque a pior coisa que existe é a gente não entender o que está acontecendo com a gente mesmo. Mais à frente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse processo. No fundo, o que é isso? Processo de autoconhecimento. Eu saber quem sou eu, Mariane, dentro do que eu trago de consciente, mas também das minhas demandas internas, que eu, acessando o meu inconsciente, eu estou trazendo para o consciente para melhorar a minha qualidade de vida. Desta forma, o analista consegue captar a complexidade e a profundidade das narrativas do paciente. Por que complexidade? Nós somos seres subjetivos. Muitas vezes nós temos experiências semelhantes, mas o efeito que essas experiências têm é completamente diferente. Por quê? Em função dessa subjetividade.
Então, nós temos complexidade e profundidade. Eu não posso achar que a pessoa que está lá, num momento desse, falando sobre as suas dores, ah, não, mas aquela pessoa é frágil demais, muito insegura. Não, não me cabe julgamento. Ah, mas não precisava, não foi tão difícil assim. E uma das coisas que a gente mais vê, uma das práticas mais comuns hoje, não em ambiente, no set analítico, mas na nossa vida cotidiana, é quando as pessoas estão conversando sobre as dores, quando uma pessoa está sendo solicitada para ouvir alguém, né, uma colega fala, nossa, Mari, eu estou precisando conversar com você. Se ela me solicitou, ela quer falar comigo. Então, quem fala é ela, eu escuto. E muitas vezes o que, que a gente faz? Interrompe a pessoa, até minimizando a dor da pessoa. Dizendo, não, isso não é bem assim, você não sabe o que eu passei, não. Ela pediu para falar. Então, é dado a ela o direito de fala. Se ela me solicitar alguma coisa, alguma opinião, Mário, o que, que você acha disso? Você já passou por alguma coisa parecida? Aí sim. Então, a gente não pode nunca subestimar a dor e o sofrimento da outra pessoa, porque a gente não conhece a história de vida dessa pessoa, né? Os processos que ela vivenciou, que ela experienciou, reconhecendo padrões e temas emergentes ao longo das sessões. Então, o que, que vai acontecer? É tão complexo e tão profundo que vai surgir ali temas que, às vezes, a pessoa, quando chega para terapia porque, eu estou tão perdido, eu estou tendo muita dificuldade em relacionamento emocional. Só que ali ela vai ver que aquela dificuldade, ao longo do tempo, não está associado à parte emocional, afetiva do companheiro, da companheira, mas tem uma ligação profunda com quem? Com os pais. Com a representatividade que esses pais têm na formação emocional dessa pessoa. Então, às vezes, a pessoa busca um auxílio para algo que ela acha que é pontual, e aquilo está muito mais profundo do que ela supõe. E é por isso que normalmente a gente não para de fazer a terapia, porque ela vai tirando de uma coisa a outra, de uma coisa a outra, lógico. Quem tem essa oportunidade, gente, é valiosíssima, né? Talvez a gente tenha a ideia, não, eu quero fazer um tratamento e eu quero ter alta e eu nunca mais quero voltar. Não, nós mudamos, as nossas demandas também mudam. Então, às vezes, você pode até ficar um tempo sem ter o acompanhamento, por algum motivo. Mas você tendo condição, você vai voltar, porque agora é uma outra demanda, é uma outra complexidade, com outras profundidades, com outros temas que têm que ser trabalhados. E aí a gente vai tirando aquilo que aprisiona a gente. Por quê? Dores, traumas, medos, tudo aprisiona a nossa vida. Aprisiona os nossos relacionamentos, aprisiona os nossos sonhos, os nossos objetivos, tornam a vida pesada, tornam a vida angustiante, frustrante. A pessoa, lógico, a frustração faz parte da nossa vida, mas ela não pode me paralisar, porque ela me traz um conhecimento, um ensinamento, então eu tenho que usar isso a meu favor. E assim a gente vai caminhando. A atenção flutuante é essencial para a eficiência da interpretação e para a compreensão do estado psíquico do paciente. Então, essa atenção vai fazer com que eu esteja focado naquilo que está sendo dito. Eu não vou usar de nenhuma forma de preconceito ou de interpretação prematura, e aí eu vou compreender o estado psíquico daquele paciente. E aí, gente, eu não vou chegar para o paciente e falar, ó, você tem isso, 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 você passou. Não. Eu vou auxiliar, eu vou mediar essas informações para que a pessoa se aproprie daquilo que ela precisa se apropriar. A função do psicanalista não é dizer o que é bom, o que não é, o que está certo, o que não está, não é isso. É fazer com que a pessoa se escute, se compreenda e, a partir daí, enfrente o que ela precisa enfrentar com mais coragem, com mais autocontrole, com mais
serenidade, sem essa agonia, sem esses desconfortos que a gente vê hoje. Hoje nós somos uma sociedade adoecida emocionalmente, né? Nós não temos mais tempo para nada. Ninguém está no lugar. Às vezes você está num lugar com uma pessoa para uma coisa que você planejou e você está preocupado no outro dia, ou você está preocupado com questões do trabalho, da família, e isso tem gerado um desconforto emocional muito grande. E, consequentemente, uma coisa que é terrível, culpa, né? Culpa de não ser a pessoa que está conseguindo lidar com todas as demandas da sua vida. Pessoa adulta, com família, com filhos, com trabalho, com responsabilidades no seu segmento religioso, com lazer, e aí você não vai conseguindo fazer nada disso, daqui a pouco você emocionalmente explode. Então, a gente tem que estar muito atento a essas questões. A interpretação. A interpretação é uma das técnicas mais diretamente associadas ao trabalho do analista em psicanálise. Consiste em oferecer ao paciente uma explicação para seus pensamentos, sentimentos e comportamentos com base nas informações reveladas durante as sessões. E aí, gente, oferecer ao paciente uma explicação não é dizer ao paciente que aquele sentimento que ela está se referindo naquela conversa que ela está fazendo, naquela associação livre, onde os pensamentos estão vindo sem censura, você traduzir e falar, não, é isso, não. Você pode até, em algum momento, é, pensar uma informação do tipo, você estava comentando sobre a sua família, mas você não comentou sobre seu irmão. Às vezes a pessoa vai ignorar aquilo que você colocou, mas você está atento. Por algum motivo, ela não passou uma informação em relação ao irmão. Numa outra oportunidade, vão vir outras informações e você vai estar atento se houve também, se foi uma coisa pontual aquele dia, ou se de fato está havendo uma resistência então, em relação a esse irmão. E aí você vai mapeando as coisas, mas sem traduzir o que significa aquilo, porque só quem sabe o que significa aquilo de fato é aquela pessoa. A gente vai o quê? Pegar essas informações dentro desse contexto, com a anamnese que você tem, com tudo que você já recebeu de informação que é dada pela própria pessoa e vai montando como se fosse um quebra-cabeça. Mas quem te dá as peças é quem? É o paciente. Se ele te der uma peça equivocada, como é que você vai dar uma resposta certa? Você pode não saber se ele está dando equivocada. Com o passar do tempo, a gente vai sabendo, a gente vai ficando mais tarimbado. Mas ele sabe se ele estiver mentindo. E é por isso, gente, que muita gente não suporta as sessões de psicanálise, porque elas são profundas. É como se você mergulhasse numa região que você não quer. E muita gente prefere não ver ou não está preparado. Eu sempre penso assim: a pessoa ainda não está preparada para fazer a sessão dentro da psicanálise. Outros já têm, exatamente, já passaram por outras práticas terapêuticas, conseguem se identificar, outros nunca tiveram nenhuma prática, mas já se identificam e conseguem receber o retorno que eles esperavam, e não é um retorno só positivo, porque a gente às vezes fica pensando, não, quando a gente descobre dentro de uma prática terapêutica, dentro do sete analítico, que muitas das coisas que me marcaram profundamente, me gerando até um trauma, foi muitas vezes permissividade da minha parte, aí bate aquele sentimento, poxa vida, a pessoa fez isso comigo, fez, mas porque eu permiti. Por que eu não me impus antes? Por que eu não dei um basta? Por que eu não estabeleci um limite? Mas tudo isso, o próprio psicanalista, ele vai saber conduzir para que aquela pessoa não se revolte com ela mesma, né? A gente é o que a gente pode ser.
A gente está tentando fazer o melhor que a gente sabe. Vai ter equívoco? Sempre. Mas o importante é a gente redirecionar. Isso é o ressignificar. E tanto na psicanálise a gente fala, né? Ressignificar é eu pegar alguma coisa que está me provocando uma dor e dar uma outra conotação para a minha vida, saindo dessa fixação da dor, para que eu não perca a minha vida por um trauma que eu sofri, muitas vezes com o meu consentimento, mas sem a minha consciência, tá? Vamos lá. Esse processo é colaborativo com o analista, que é o psicanalista, né? Apresentando suas interpretações de maneira que o paciente possa refletir sobre essas novas informações e interpretações. Então, esse processo colaborativo, ele tem que ficar muito claro. E é por isso que a gente ouve muito mais do que fala, né? Em alguns momentos, o paciente vai te questionar, ou ele não vai conseguir perceber, ou ele vai estar perto de uma informação que causa nele, uma percepção que causa nele sobre ele mesmo, que causa nele dor, e ele não consegue entender. Aí você espera um momento onde ele se refaça, e aí você joga um questionamento, mas para que ele responda, e não a gente. Tá? Mas é um processo de grande, é uma ferramenta muito profunda que muda significativamente a vida das pessoas, no sentido da gente se aceitar melhor, querer mudar, né? Existem processos terapêuticos, por exemplo, uma pessoa idosa, ela já está com a sua estrutura psíquica já tão formada que ela não vai ter muitos ganhos de ressignificar, mas ela vai ser ouvida. E a coisa que as pessoas idosas mais querem é ser ouvidas, alguém que dê atenção para elas. Então, sempre vai haver ganho, né? E a gente não pode mensurar, não, o ganho dessa pessoa é maior ou menor, não, cada um sabe de si e cada um precisa se sentir confortável na escolha terapêutica que vai trabalhar, tanto o paciente como também o psicanalista, né? A interpretação deve ser sensível e respeitosa, evitando confrontos diretos que possam gerar resistência ou retraimento por parte do paciente. Há um tempo atrás eu estava eu ainda estou, né, mas foi no início do nosso contato como terapeuta e analisando em analista, uma paciente que ela falava várias questões, e ela sempre que ia para uma questão específica da vida dela, ela pulava, ela pulava. Eu já tinha detectado, e quando eu percebia, ela ia falando, dando voltas. E teve um dia que ela já começou na sessão, não, hoje eu quero falar só sobre isso. E ela foi falando, e naquele momento, e eu já vinha me preparando, porque eu sabia que na condução das coisas, como estavam vindo, cada dia ela trazia demandas mais profundas da vida dela. E eu estava me preparando para receber o acesso a essas informações. E que, pela resistência dela, deveriam ser coisas muito duras para ela. E, de fato. Então, coube a mim que exatamente essa postura sensível e respeitosa, para que ela não se sentisse constrangida pelo meu jeito, pelo meu olhar, pela minha fala. Então, aquela sessão foi toda, ainda passou 10 minutos do tempo, né? Foi toda de fala da parte dela. Quando terminou, eu fiz as minhas anotações para que eu não perdesse nada do que ela estava passando para mim, porque eu sabia da importância daquela janela que se abriu ali dentro do íntimo dela. Então, é um processo, gente, onde a gente precisa ter muita hombridade para lidar, para que a gente não seja vencido pelas resistências que a gente tem, das nossas dores, das nossas experiências, dos nossos aprendizados. Então, o psicanalista, com o passar do tempo, ele vai se despindo de todas as formas de preconceito.
que existam, de ordem de orientação sexual, de etnia, de condição física, de parte financeira, de todas as formas. Por quê? Porque se eu tiver algum tipo de resistência, isso pode atrapalhar e muito a minha prática. E principalmente criar uma outra demanda numa pessoa que já chegou tão cheia de dor. Então vamos lá. Análise dos sonhos. A análise dos sonhos é uma técnica utilizada para explorar o significado dos sonhos, considerados por Freud como uma via de acesso direto ao inconsciente. Na psicanálise, os sonhos são vistos como manifestações simbólicas dos desejos e conflitos inconscientes do indivíduo. Eu, particularmente, tenho uma identificação muito grande com essa ferramenta de trabalho. Por quê? Porque quando a gente deita, e aí a gente vai ter inúmeros, né, tipos de sonho. Nós temos sonhos que estão associados ao nosso dia a dia, às demandas, às preocupações, mas a gente tem um tipo de sonho que é justamente o quê? Acesso direto ao nosso inconsciente. E a análise dos sonhos, gente, ela não é como algumas pessoas supõem, aquela interpretação que a gente fala, eu sonhei com água. O que que é isso? Aí vai lá, procura. Sonhar com água significa isso, né? Não é dessa forma. Cada pessoa tem a sua subjetividade, determinados elementos têm uma simbologia, mas para aquela pessoa, dentro daquele sonho, a situação é diferente. Então, não é um dicionário que vai me traduzir e eu vou dar uma resposta ou eu vou olhar para aquele paciente e achar que não, essa pessoa está sonhando com isso, então é essa situação. Não é tão superficial assim. Requer de nós estudo, análise, contexto na narrativa dos sonhos. E uma prática que eu tenho, que eu faço muito, que eu fui orientada pelo meu psicanalista a fazer, e venho fazendo sempre. Eu tenho espaço dentro, eu tenho arquivos onde eu tenho relato de sonho. Às vezes, coisas totalmente desconectadas. Vou lá e escrevo. E aí vou escrevendo. Em algum momento, essas ideias elas se fecham. E aí sim, é possível ter acesso direto a esse inconsciente de demandas que você está vivenciando, de situações que você está fugindo, de situações que você está evitando. Então, é dessa forma que é feita essa interpretação, de uma forma ponderada, cautelosa, significativa, não é de uma forma aleatória, como se estivesse fazendo uma consulta a um jogo, não. É um remontar de informações que vão descortinando outras questões na sua vida, né? Na psicanálise, os sonhos são vistos como manifestações simbólicas dos desejos e conflitos inconscientes do indivíduo. E é muito interessante. Quantas vezes a gente tem sonhos, e aí vamos dar um exemplo de um sonho. Eu tenho meu companheiro, eu sou casada, eu sonhei com outro homem, que eu nem conheço. E aí eu nem falo com ninguém, porque aquilo ali, de repente, me incomoda, né? O que tem por detrás disso? É uma coisa aleatória ou não é? É uma coisa recorrente? Já aconteceu de outra forma? É alguém do seu contexto, alguém que você não conhece? É alguém do seu passado? Então, existe muitas informações que precisam ser analisadas, pontuadas, para que a gente consiga entender e usar a análise desse sonho para auxiliar no processo terapêutico. O objetivo da análise dos sonhos é decifrar os símbolos e os conteúdos latentes dos sonhos para entender melhor os conflitos e desejos inconscientes. O analista procura identificar elementos simbólicos e relacioná-los com a vida consciente e os processos inconscientes do paciente. Então, vocês estão observando que quando Freud estruturou essas ferramentas para a gente, com o passar do tempo, ele foi respeitando essa subjetividade que nós temos.
Eu, particularmente, tenho uma opinião que todos nós temos que ter conhecimento mínimo de todas essas ferramentas, todas elas. Porque muitas vezes a gente está lá na associação livre, a pessoa está falando e ela está falando de um sonho. Às vezes ela não identifica que é o sonho, porque ela tem medo de alguma censura, mas ela começa a narrar uma situação. Então, se eu preciso saber dessas ferramentas, e lógico, algumas mais eu vou me aprofundar porque me interessam, despertam em mim mais, não curiosidade, mas mais, não, eu acho que isso tem um significado, eu entendo dessa forma e eu quero me aprofundar. E aí a gente vai se aprofundando. Existem inúmeros espaços de formação dentro dos psicanalistas que trabalham exatamente essa questão. Há umas 3 semanas eu participei de um encontro, foram 3 noites, que era só sobre análise dos sonhos. Eu gosto desse assunto, estudo há algum tempo, mas era tão rico a temática que parecia que eu estava ouvindo tudo pela primeira vez. Tamanha era o embasamento da pessoa que chegava, do professor que chegava para falar. E aí a gente vai vendo, não, isso para mim faz sentido, isso não faz, né? Eu vou estar mais atenta a esse tipo de demanda ou essas observações que o meu paciente trouxer. Por quê? Tudo é importante. Tudo é significativo. E quanto mais ferramentas, elementos eu tiver, melhor vai ser o trabalho que a gente vai desenvolver com aquela pessoa, diante dessa estrutura, dessa psique que está fragilizada. Vamos lá. Aí a gente vai falar, a gente falou de quatro ferramentas, né, utilizadas por Freud. E essa quinta aí é muito interessante, porque eu coloquei por último, porque eu quis fazer um ordenamento, né, do que é mais significativo e depois do ponto que Freud partiu. Essa quinta, que é a hipnose e o método cartático, foi o ponto de início que Freud utilizou para iniciar o trabalho dele, né? A gente vai ver aqui que ele vai substituir essa ferramenta pela associação livre, mas ele primeiro, vamos dizer assim, testou, se utilizou dessa ferramenta para trabalhar, e hoje muitos terapeutas utilizam, tá? E é o que eu falo, o mais importante não é qual ferramenta, é o domínio que você tem da ferramenta. Ninguém deve se aventurar a utilizar alguma coisa que não tem domínio. Ninguém pega um carro que não sabe dirigir. Ninguém vai operar uma máquina numa montadora se não souber usar. É a mesma coisa dentro da psicanálise. A gente fala que essas técnicas são as ferramentas. Então, eu tenho que me capacitar para que eu utilize essa ferramenta tirando o máximo de proveito que ela pode dar com aquele paciente. E é interessante, porque às vezes determinada ferramenta, determinado paciente se identifica com aquela ferramenta. E o detalhe, eu não chego falando, não, hoje nós vamos fazer isso. Não, hoje é associado. Não é isso. Você vai utilizando. No caso da hipnose, é uma forma mais diferente que você vai passar essa informação para o paciente, né? Então, vamos ver o que a gente tem aí. Essas técnicas, tanto a hipnose como o método cartático, foram utilizadas por Freud e por Joseph Brauer no início das investigações sobre a histeria, que eram os comportamentos que aquelas mulheres apresentavam e que não tinha uma origem, né, em termos orgânico. O método cartático consistia em fazer com que ideias traumáticas viessem à tona por meio da hipnose. Então, é muito interessante porque a hipnose, não é fazer uma comparação, porque são ferramentas diferentes, mas traz também coisas, informações do inconsciente. O sonho também traz informação do inconsciente, né? Aquela fala, aquela associação livre vai trazendo informações desse inconsciente, que às vezes eu estou falando achando, não, por exemplo, um ato falho, né? Que é uma coisa que acontece muito com a gente. Eu estou falando numa pessoa, eu estou com uma pessoa e daqui a pouco eu falo o nome de outra pessoa. Mas por que eu falei isso?
né? Você fica atenta. Então, a gente tem que estar observando para saber se conduzir nas práticas que trazem o melhor resultado. Mas isso requer de nós o quê? Domínio da ferramenta, estudo, e aquilo fazer sentido, tá? O método cartático era um procedimento terapêutico que permitia à pessoa descarregar os afetos ligados ao trauma. Então, o que é o descarregar, né? Às vezes a gente vê nos ambientes familiares pessoas tendo uma crise, né? A pessoa tá bem porque, mas está sobrecarregada. A figura feminina a gente vê isso, que são muitas demandas e tem um custo emocional muito grande. A maior parcela de doenças psicossomáticas são em mulheres, e não sou eu que estou falando, né? São as pesquisas, são os institutos de pesquisa, as áreas da psicologia que falam sobre isso, porque são muitas demandas para se ter. E às vezes a gente vê mulheres tendo uma crise, né? E essa crise, ela tem uma razão de ser. Muitas vezes, gente, de coisas que não foram ditas, que não foram reconhecidas, dores que não foram pontuadas, desapontamentos, frustrações, silenciar, né? A gente vê aí a figura da mulher meio que santificada de uma certa forma, mas na realidade da sociedade é uma mulher que sofre, desvalorizada, objetificada, muitas vezes incompreendida, né? Se dá alguma coisa errado no seio da família, a tendência das pessoas é acharem que a culpa é da mãe, que é da mulher. E isso vai pesando a ponto de desestabilizar o meu emocional, a minha estrutura psíquica e eu adoecer. Então, se eu for cuidar só do sintoma da dor física, não vai resolver. Eu tenho que ir na origem dessa dor. E onde é a origem? Na parte psíquica. E é por isso que as práticas terapêuticas, elas vêm se revolucionando e se multiplicando, porque cada um de nós carrega uma subjetividade, aquilo que funciona para Mariane pode ser que não funcione para Ana Alice, ou para o Natan, ou para qualquer outra pessoa que queira. Gente, eu usei o nome para integrar vocês na aula, tá? Aí vem a última informação. Freud abandonou a hipnose e o método cartático e substituiu-os pela associação livre. Por quê? Porque ele foi percebendo que na hora em que descarregava os afetos, essa informação que vinha nesse descarregar tinha um efeito muito mais representativo do que o processo da hipnose como isolado. Então, ele começou a fazer, porque vai acontecendo isso, né? A relação do terapeuta com o paciente, ela vai sendo uma relação de confiança, né? Aquilo que nós conversamos durante uma sessão é nosso, pertence a nós duas, né? Ou a nós dois. Não é algo para estar fazendo, sendo colocado, identificado, multiplicado. E é por isso que a gente não faz atendimento de pessoas conhecidas. Eu não faço atendimento de familiares, de amigos, nem de pessoas, né, pessoas mais próximas. Por quê? Porque é necessário que eu não tenha um grau de envolvimento. Porque se eu tiver, o que aquela pessoa me falar não vai repercutir como deveria, porque eu já tenho uma ideia preconcebida sobre aqueles afetos, aquelas pessoas, aquele contexto familiar ou aquele contexto de amizade. Então, eu não seria imparcial, e é por isso que a gente sempre faz essa recomendação. E às vezes a gente, no momento, fala, acontece muito, né? Poxa, Mari, você pode atender fulano? Falei, não, eu não posso atender, mas eu posso recomendar para um colega meu. E aí a gente vai fazendo isso. Mari, ó, minha filha, você não conhece, não tem contato, e ela está com tais demanda com os filhos. Você tem como arrumar um psicanalista que tenha vivência com criança? Aí você vai buscar, e a gente vai fazendo esse trabalho, porque é um trabalho que visa o quê? Facilitar o nosso aprendizado e a nossa experiência, né?
Aplicações da psicanálise. Vamos lá, que nós já estamos aí, faltando pouco tempo para as 20. Compreensão do inconsciente. O terapeuta ajuda o paciente a trazer à tona desejos reprimidos, conflitos internos e traumas não resolvidos. Tratamento de distúrbios psicológicos. A psicanálise pode tratar distúrbios, está faltando um S aí, emocionais e comportamentais, como depressão, ansiedade, fobias, transtornos obsessivos compulsivos e traumas, ajudando a compreender as raízes de seus problemas, e aí é que é a diferença. Outras técnicas terapêuticas trabalham também distúrbios psicológicos, mas muitas vezes vai ficar no campo da questão comportamental sem ir lá nas raízes dos problemas. E a psicanálise vai justamente nessa raiz e a desenvolver estratégias para lidar com eles de maneira mais saudável. A gente viu aí que não vai desaparecer nada. A pessoa vai aprender a conviver. Então, por exemplo, as doenças psicossomáticas. Quem as tem vai aprender a lidar com elas do ponto de vista orgânico, com o acompanhamento médico, mas também com o atendimento terapêutico. Não adianta eu só cuidar da parte orgânica, porque se o meu organismo está desequilibrado em função da minha carga emocional, se eu não ressignifico essa carga emocional, eu vou ter que sempre aumentar as doses das minhas medicações, porque eu não estou indo na origem, eu não estou indo na raiz do problema. E a coisa vai por aí. Tamanha é a beleza de tudo isso, né? A gente saber que a gente não, eu estou tomando uma medicação agora porque eu preciso, porque eu estou no auge da dor, mas eu quero descobrir o que me faz sentir tanta dor. Então, eu vou na origem para que eu suavize a quantidade de medicamento ou não tenha mais o medicamento, mas acima de tudo, para que eu tenha o quê? Qualidade de vida. Parar de me angustiar com aquilo que eu não entendia que estava me fazendo mal e que estava provocando tanta dor. Estou falando especificamente da fibromialgia dentro do quadro depressivo, tá? Que é algo muito forte, muito comum. Autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Profissionais também utilizam as técnicas da psicanálise para ajudar a promover o autoconhecimento e o crescimento pessoal por meio do incentivo à exploração profunda do eu, permitindo o paciente entender melhor seus desejos, medos e motivações. Autoconhecimento só existe se tiver crescimento pessoal. Ninguém busca autoconhecimento para piorar como pessoa, é para crescer. É um processo fácil? Não. É um processo contínuo. A filosofia fala isso para gente, né? Quem sou eu? Quais as demandas eu carrego? Então, às vezes, ontem eu estava conversando com um amigo, é um amigo da família, mas é amigo que chegou na nossa família através das minhas filhas. Então, ele tem a idade das minhas filhas. E a gente ficou conversando e aí a gente falando sobre isso. Como que o processo de autoconhecimento apavora algumas pessoas? Tem gente que não quer parar para se ver. Tem gente que está no estouro da boiada. Para onde vai, eu estou indo. Sem pensar se é aquilo mesmo que eu quero para minha vida. E a gente não pode fazer isso. Só que isso, gente, é uma escolha individual. Ninguém fala, não, para aqui que você tem que se autoconhecer. Não. Em algum momento, essa pessoa vai sentir essa necessidade. E aí vai buscar esse processo. Né? Para quê? Para entender, né, melhor desejos, medos e as motivações que tem. Todos nós precisamos ter motivações na nossa vida. Todos nós vamos ter medos, mas medos que não nos paralisem. E os nossos desejos também. Existem desejos que a gente quer reprimir, mas eu preciso me conscientizar deles, né? Eu preciso reconhecer que eles existem, porque aí eu vou tendo exatamente dimensão dessa pessoa que eu sou, com as demandas emocionais que eu carrego. Redução de sintomas. Técnicas da psicanálise também podem ajudar na resolução de conflitos internos e pode ajudar a diminuir sintomas como insônia,
dores psicossomáticas e comportamentos autodestrutivos, né? Eu convivo com muitos adolescentes e uma das coisas, e com gente no início da fase adulta, e uma das coisas que a gente mais vê hoje nas escolas é exatamente isso, comportamento autodestrutivo, né? Com as mutilações, com a comida em exagero, com as drogas em exagero. Por quê? Porque existem demandas emocionais que não estão sendo trabalhadas, que requer cuidado, e a pessoa não sabe. Então, todo o processo autodestrutivo, gente, é um pedido de socorro. Alguns em estágio avançadíssimo, mas é um pedido de socorro. E a gente não pode achar, eu já conversei, mas ela não para, não. Precisa de ajuda, precisa de direcionamento psiquiátrico, precisa de medicação, precisa de terapia, precisa muitas vezes de vários profissionais de diferentes áreas, a terapia ocupacional, o psiquiatra, o psicólogo, para que aquele jovem, aí eu estou falando especificamente do jovem, né, que é mais comum, ele se encontre, porque existe algo na estrutura psíquica dele que está em carne viva, e o cortar, e usar a droga, e a prostituição também entra como uma demanda dessa, é na verdade o quê? Um pedido de socorro, muitas vezes ligado a um processo de abandono na infância. Normalmente, existem excepcionais, casos excepcionais. Melhora dos relacionamentos interpessoais. Ao compreender seus próprios padrões de comportamento e seus conflitos inconscientes, o paciente pode melhorar sua forma de se relacionar consigo mesmo e com os outros, desenvolvendo relações mais saudáveis e satisfatórias. Então, eu passo a conviver melhor comigo mesmo, eu sei das demandas que eu tenho, das dificuldades que eu tenho, e eu vou procurar, vou usar o termo bem comercial, gerenciar essas questões dentro de mim, com o auxílio da terapia, com o auxílio da medicação, com supervisão, com atividade física, com o sentido que eu dou para a minha própria vida. Eu melhoro a relação comigo, consequentemente, eu melhoro a relação com o outro. Ninguém que não se dá bem consigo vai se dar bem com alguém, gente. Primeira pessoa que eu tenho que me dá bem é comigo mesmo. O outro é consequência. Se eu estou num processo de não me suportar, não me cuido, não gosto de mim, me deprecio, como é que vai ser a relação com a outra pessoa? Vai ser péssima também. E esse é o grande problema. Então, o investimento nosso nesse ofício, gente, ele consegue ser sublime. Tamanha a seriedade que a gente tem aí de situações que a gente vê a nossa sociedade descortinando aí várias dores a ponto de chegar no ápice de situações, né? As situações mais extremas. E aí a nossa reflexão, para a gente finalizar, deixa eu ver aqui, 3 minutinhos passou. Eu tenho aí, né, como se fosse uma balança, num espaço que para mim é muito sagrado, que é em frente ao mar, ou um rio, mas eu acho que é um mar, de equilíbrio. E essa é a nossa busca, gente. Ninguém vai ter vida perfeita, porque não existe perfeição. No campo humano, né, que eu estou dizendo. Mas pode ter uma vida equilibrada. Em alguns momentos vai pender mais para um lado que para o outro. Mas isso é um processo natural que a gente não pode perder de vista. E aí, Freud, essa frase é dele, ele diz assim: o autoconhecimento é a chave para a transformação. Então, todas as pessoas que vocês receberem nos espaços de terapia que vocês tiverem, seja ele virtual ou presencial, eles vão ser processos de transformação. E às vezes a pessoa pensa que quer se transformar sem se autoconhecer. Isso é impossível. Mas com o passar do tempo, a gente vai gerenciando as situações e a própria pessoa chega a essa conclusão e fica feliz com isso, né? E aí a gente encerra essa nosso momento. E aí eu queria ouvir vocês, aqueles que querem colaborar. Abram os microfones, quem quiser.
Eu vou só anotar aqui, eu não sei se o professor está por aí, mas ele pede sempre para a gente ajudar a anotar, né, para não ter problema. Oi, Alguém professor. gosta? Oi, Oi, diga. Juliana. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite. Eu tenho uma dúvida. Diga. Estava vendo as ferramentas, né, as técnicas que são utilizadas. E assim, por exemplo, numa primeira sessão, tanto minha quanto terapeuta, quanto daquela do paciente, Hum. como que eu consigo perceber ali qual técnica eu vou utilizar com ele? Porque como é a minha primeira vez, então não tem Uhum. uma gama de conhecimentos. A minha dúvida é a seguinte: existe dentro dessas técnicas que foram mencionadas uma que normalmente é a mais utilizada logo nas primeiras sessões, e aí se aquela técnica não for eficiente, vai sendo colocada outras em pautas para que aquele paciente venha se comunicando e se conectando ali com o terapeuta? Olha só, excelente a sua pergunta. A gente tem que pensar que para a gente chegar nesse nível da pessoa chegar lá para falar, porque assim, o início do uso da técnica não casa com o início do contato com o psicanalista, porque muitas vezes a gente vai usar 3 sessões para anamnese, para que aquela pessoa fale sobre como é que foi o seu nascimento? Você tem informações sobre o seu nascimento? Como é que foi sua infância? Então, você está direcionando a pergunta para aquele paciente e aí ele vai citando questões. Então, só aí, por exemplo, eu já levei 4 sessões para fazer a anamnese de um paciente, que era um paciente que já tinha passado em várias práticas terapêuticas e tinha um quadro psicótico bem intenso, com medicação, inclusive. Então, eu precisava mapear com quem eu estava lidando para depois ir me utilizando das informações. Então, é como se fosse essa anamnese também um quebra-gelo. Porque você imagina que, às vezes, você nunca viu aquele terapeuta. Ele pode ter sido indicado por alguém, mas você nunca viu, você não tem contato nenhum. Então, você não pode iniciar com umas demandas, ele vai falar o que se ele nem te conhece? Então, esse período que você usa para fazer a anamnese, que normalmente pode ser de 2 a 3, e em algumas situações 4 sessões, é para você também ir criando um elo para que aquela pessoa se sinta mais confortável, porque se ele não gostar, gente, ele nem volta para as próximas. E aí, o que cabe a você? A associação livre, na minha opinião, é a ferramenta inicial que a gente deve começar. Deixar a pessoa falar. E aí você já pode começar a usar um pouquinho da associação livre quando você fizer uma pergunta na anamnese. Por exemplo, me fala, como é que foi a sua infância? Você teve foi uma criança com muitos problemas de saúde? Me fale sobre isso. E aí a pessoa vai começar a falar. Então, você está usando uma associação que não é tão livre assim, porque você direcionou, mas você está retirando daquela pessoa algumas informações. E às vezes essa pessoa não tem. Por exemplo, muitas vezes você usa, principalmente com uma adolescente, Juliana, você usa ferramentas. Uma coisa que é muito importante, por exemplo, quando você está trabalhando especificamente com um adolescente, saber que tipo de música que ele escuta, saber que tipo de série que ele assiste, saber como é que ele se veste. Tudo isso é falar sobre, mas sem a palavra. Então, a gente tem que estar muito atento, é por isso que essa atenção flutuante, né? E aí eu falo, não, inicia pela associação livre, sim, mas a atenção flutuante tem que estar presente o tempo todo, seja lá a técnica que você vai usar, né? Então, você tem que estar atento, mas isso também, o que vai acontecer com você? Com o passar do tempo, você vai ter domínio melhor de determinadas ferramentas. Não existe nenhum terapeuta que domine todas as técnicas com a mesma destreza. E aí a gente vai se familiarizando mesmo. Muitas vezes pode acontecer do paciente estar com você, você faz a anamnese, você vai percebendo e você vê que se criou uma resistência. Você não conseguiu romper a resistência. Você chama esse paciente, conversa com ele e pode até indicar um outro profissional.
Não existe problema. A gente não está sob julgamento nesse sentido. E a gente, isso também não depõe contra a nossa qualidade como profissional. O que a gente precisa fazer é o quê? Ter noção de responsabilidade. Pode ser que não aconteceu. Não houve essa transferência, essa contra-transferência. Não houve essa identificação. Então, tudo isso é passível dessa subjetividade. O que a gente tem que estar é atento aos sinais. E aí você vai adequando essas ferramentas da melhor forma. E isso é cíclico. Você volta em determinada, não é uma sequência. Você começa aqui, depois passa para cá, não. É o tempo todo. Você vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não sei se eu me fiz entender. Deu para te esclarecer. Não, fez entender sim. E é engraçado falar sobre isso, sobre essa atenção flutuante, sobre essas técnicas que às vezes a gente usa no nosso dia a dia sem saber que está utilizando isso. Exato, exato. Porque isso acontece muito comigo. Eu trabalho com pessoas e as pessoas falam sobre diversas coisas, até coisas íntimas, pessoais da vida delas, e aí a gente vai tentando trazer isso sem ao menos saber que eu já estava utilizando alguma coisa de dentro da psicanálise, porque é tão natural, muitas Sim. vezes acaba sendo tão natural, e de fato as pessoas realmente se abrem e acabam falando e dizendo e se emocionando às vezes no que elas estão falando, embora a procura não seja por uma questão de saúde mental, porque eu não trabalho com isso ainda, mas a jurídica. Então, elas acabam falando coisas que não têm a ver diretamente com o que elas foram procurar ali, mas que refletem muito na situação que elas estão enfrentando naquele momento. Olha só, você falou um outro aspecto que é muito importante. A minha área de formação inicial é educação. Quando eu comecei a estudar psicanálise eu faço como paciente há muitos anos, há mais de 20 anos. Mas quando eu comecei a estudar, eu fiquei pensando assim, gente, por que eu não estudei psicanálise antes? Porque tem coisa que no meu exercício do magistério eu já fazia. E eu não sabia que eu estava fazendo e que isso tinha nome e tinha uma técnica. Lógico, você vai melhorando. Então, todos nós que já temos um espaço profissional, de alguma forma, a gente usa alguns desses elementos, ainda que seja de uma forma natural, mais espontânea. E aí agora não, você vai entender, vai aprender. E só chega para estudar psicanálise, gente, a pessoa que já se identifica com essa arte de ouvir, que já é uma pessoa que é solicitada, ou é uma pessoa que, como eu, que era solicitada, mas que via também que essa psicanálise estava provocando em mim uma melhora da qualidade de vida. Então, eu quero estudar isso mais a fundo para entender como é que isso funciona. E aí eu falei, poxa vida, o que que eu não estudei antes? Mas tudo tem seu tempo e acontece na hora que tem que acontecer. Mas isso que você está falando é perfeito, é dessa forma mesmo. E eu agradeço mais esse depoimento, viu? Muito bom. Mais alguém, gente? Ah, eu tenho aqui, alguém colocou, foi o Marlon. Quando a pessoa fala, ela acaba revelando o coração. E é exatamente isso, né? E quando ela evita de falar sobre alguma coisa, como o exemplo que eu dei da paciente que passava por todos os segmentos e tinha uma parte da vida dela que ela pulava, é porque existe alguma coisa ali que está muito machucado, que está doído, que tem um trauma maior. E a gente também percebe isso. Então, a gente tem que estar atento ao que se fala, mas a gente também acaba ficando atento ao que não se fala, né? Se evita de falar é porque há algo. Então, gente, assim, a psicanálise ela é revolucionária nas nossas vidas. Quanto mais a gente estuda, eu estava me preparando para essa aula de hoje, aí eu comentei com meu marido ontem. Na hora que ele deitou, eu fiquei pesquisando umas coisas, lendo, relendo alguns assuntos. E aí, na hora que eu deitei, ele falou: O que que foi que você está aí resmungando? Eu falei: Não, quanto mais eu estudo psicanálise, menos eu sei. Aí ele riu, ele, por que que você está falando isso? Nossa, tem tanta coisa que a gente desconhece, e aí a gente vai vendo que a gente precisa dedicar, né, tempo à nossa formação, que não cessa, que não para. Nenhum bom profissional de nenhum setor hoje pode parar de estudar, porque tudo é muito rápido.
né? E hoje nós temos ferramentas que, bem usadas, são muito favoráveis, né? Quantas pessoas tem aqui de lugares diferentes e a gente está reunido num ambiente de aprendizagem, trocando experiência agora nesse momento? Isso é maravilhoso. Mais alguém queira? Quem não quiser abrir o microfone, gente, escreve no chat que aí eu leio e compartilho com as pessoas. Sandro, obrigado, viu, pela sua colaboração. E se não tiver ninguém, a gente encerra a aula, porque essa é a orientação que o professor Manuel deu para a gente, né? Tá bom? Queria muito agradecer a cada um de vocês pela presença, né? Espero, estou feliz, né? A gente tem bastante gente hoje na sala, fico feliz, iniciando aí a semana, cheios de propósito, né? Superando as dificuldades que a gente tem e, acima de tudo, compreendendo melhor o outro a partir de nós mesmos, porque esse é o papel que a gente tem, né? A gente vai entendendo o outro melhor à medida que a gente se entende melhor, tá bom? Queria agradecer muito a presença de todos vocês, tá bom? Até a próxima, gente. Tchau e fiquem com Deus. Obrigada, Wanda. Tá? A aula é boa quando ela é compartilhada, como foi a nossa. Tá bom? Obrigada mesmo. Boa noite a todos.